No ano de 2020, tiveram muitas pessoas que passaram por um grande problema causado por essa reviravolta que está acontecendo no mundo, que é o problema de ser produtivo dentro de casa. Esse é um tema bastante interessante e eu vou trazer aqui para o Calouro Digital porque a maior parte dos meus alunos são pessoas que estão começando no marketing digital, estão começando a conquistar sua liberdade e indo trabalhar em casa. E ser produtivo em casa é extremamente necessário para a sua própria sobrevivência, porque você precisa fazer dinheiro dentro de casa. Sendo assim, eu vou passar as estratégias práticas que eu utilizo hoje para poder trabalhar em casa e ser o mais produtivo possível. Seja muito bem-vindo ao canal do Calouro Digital, e nesse canal eu passo várias estratégias técnicas práticas para você poder viver da prestação de serviço online como verdadeiro calouro digital. Mas vamos lá. Primeiramente, por qual motivo as pessoas não conseguem ser produtivo em casa e normalmente conseguem até ser produtivos no trabalho, mesmo que estejam fazendo exatamente as mesmas coisas? O que acontece é o seguinte: o nosso corpo ele se adapta ao ambiente que nós estamos. Se a gente utiliza a nossa casa para poder descansar, a gente se porta daquela forma. A nossa mente já compreende que aquele local é um local de descanso e não um local de foco e trabalho. Quer ver um exemplo prático? Você já percebeu como pessoas em locais diferentes elas se comportam como pessoas diferentes? Por exemplo, uma mesma mulher ela pode se portar com o seu namorado ou com o seu marido como uma super meninona, e quando ela chega no trabalho ela tem uma persona completamente diferente, e quando ela vai para a faculdade ela já se comporta de uma forma completamente diferente. Por quê? Em cada local que ela está ela tem um papel social diferente, e isso não é só por conta da influência do ambiente, do que está à volta, das pessoas que estão à volta, mas principalmente pelo ambiente físico, por onde você está. A sua mente compreende que naquele local você deve se portar de uma maneira e naturalmente ele te prepara para poder responder àqueles estímulos visuais, auditivos e geográficos no qual você tem à sua volta. Se você parar e prestar atenção no seu dia a dia, você vai perceber isso. A forma como você se porta na casa dos seus amigos é a forma como você se porta na casa de um estranho. Sempre existem as variações e é muito importante compreender que o seu corpo ele vai sentir isso. Por isso que muitas pessoas, isso na verdade ainda não faz parte da dica prática que eu utilizo, mas muitas pessoas separam o local da casa para poder trabalhar, um quartinho ou algum canto, alguma escrivaninha, alguma coisa do tipo, para poder realmente dedicar aquele espaço, aquele ambiente a trabalho, porque dessa forma a mente dela vai compreender que se eu estou indo para ali ou se eu estou naquele local é porque eu estou trabalhando. Mas uma das principais coisas que faz com que sua mente compreenda isso é você ter algo que é chamado de rotina. O que é uma rotina? É aquilo que você faz frequentemente, constantemente, repetidas vezes. Se você tem uma rotina de sempre ir para aquele local e trabalhar, a sua mente vai compreender que a partir daquele percurso você está indo trabalhar. É por isso que muitas pessoas adotam hábitos de fazer o quê? De se vestir, além de procurar um local na casa para poder exercer aquilo, ou então fazer algumas atividades. E com atividades eu quero dizer, por exemplo, quando eu for pegar o café naquela xícara e quando eu for para a minha mesa, eu sempre faço isso antes de trabalhar, né? Quando eu fizer isso, a minha mente ela vai compreender que eu estou indo trabalhar. Eu particularmente não faço isso, mas é algo que algumas pessoas adotam para poder conseguir ser mais produtivas, no sentido de que a mente vai compreender que naquele ambiente eu estou indo trabalhar. Eu considero isso algo sim importante, algo que eu não faço, mas eu considero importante para que você consiga fazer com que sua mente compreenda isso, que naquele momento você tem que ser produtivo, você tem que estar concentrado e não é um momento de relaxar. E o que acontece também é o seguinte: quando você não tem um chefe, você não tem um supervisor, você não tem alguém te pressionando, você tende a relaxar muito mais. O ser humano ele precisa um pouco dessa pressão, ele precisa sim de ter alguém, querendo ou não, te causando um estresse para você poder fazer as atividades e ser produtivo. Por conta disso existe algo que é chamado de eustress. O eustress nada mais é do que você criar um estresse em você mesmo. Só que não é o estresse de você ficar estressado, de você ficar mal, de ficar com o cabelo branco, não. É algo que você precisa executar muito rápido. Vou dar um exemplo prático. Já aconteceu com você de você precisar fazer um trabalho em um colégio, ou até mesmo na faculdade, ou até mesmo no trabalho, onde você tem um mês para poder entregar. Durante 29 dias você não faz. Quando chega um dia antes, você vira madrugada, você executa e você faz e faz bem feito. O pior, ou melhor, é que sai bem feito. Você consegue executar aquela atividade. Isso é o eustress. É quando você tem uma deadline, você tem algo para poder cumprir dentro daquele período de tempo, ou então algo pode dar errado, ou então simplesmente você tem um período muito curto de tempo para poder executar. Você com muito tempo você não executou, mas quando você tem pouquíssimo tempo para poder fazer, você simplesmente executa. Essa é uma das coisas que eu utilizo. Eu causei esse eustress em mim mesmo e eu criei
crio sempre atividades extremamente curtas para eu poder executar. Então, por exemplo, durante o meu dia eu tendo a definir algumas atividades. Nessas atividades eu estipulo o horário que eu irei começar e o horário que eu vou finalizar cada uma delas. Eu, infelizmente, por burrice, eu não faço isso todos os dias. É incrível que nos dias que eu não executo, que eu não faço isso, minha produtividade vai lá embaixo. No dia que eu executo, que eu faço isso, cara, é muito maravilhoso. E o massa é o seguinte, é que ser produtivo é algo extremamente relativo, mas eu considero produtividade quando a gente consegue produzir, fazer coisas num curto período de tempo, mas que aquelas atividades que você vai fazer são atividades realmente importantes. Por exemplo, se eu preciso fazer um bolo, eu pegar a forma do fogão e botar sobre a mesa, não é ser produtivo. Ser produtivo é eu misturar, é eu pegar as massas, é eu pegar os ingredientes, é eu executar tudo aquilo, é eu realmente fazer alguma coisa. Se eu crio uma movimentação e que não me gera resultado algum, eu simplesmente estou ocupando meu tempo, não necessariamente eu estou sendo produtivo. Ser produtivo é construir algo que vai criar alguma coisa, que vai se transformar em alguma coisa, que realmente vai gerar algum retorno. O que acontece é que a maior parte das nossas atividades elas não são tão importantes. Existe até algo que é chamado de lei de Pareto, que é o tal do 80-20. 80% das coisas que você faz gera 20% do resultado e 20% das coisas que você faz gera 80% do resultado. Sendo assim, você tem que pegar esses 80% e deixar o máximo de lado possível para você focar naqueles 20%. E focar nesses 20% é ser produtivo, é você procurar e selecionar as atividades que são mais importantes para você poder executar. Por exemplo, você com certeza já passou o dia para poder fazer uma atividade e passou o dia todo no YouTube, no Google, no Facebook, ou qualquer outro canto, mas não executou ela. Isso é ser produtivo? Obviamente não. Ser produtivo é realmente realizar aquelas coisas que você precisa fazer e começar e finalizar, não é começar e deixar pela metade. Começou, finalizou, beleza? Então esse é o conceito de produtividade na minha visão. Mas bora lá, de forma prática, o que é que eu devo fazer para poder ser produtivo? Como é que eu consigo ser mais produtivo no meu trabalho em casa? Bom, como eu falei, tem algumas pessoas que se vestem para isso, tem outras pessoas que têm um ambiente na casa para isso. Eu particularmente não gosto, mas é algo que você pode adotar. Mas o que é que eu realmente executo? Primeira coisa que eu faço, eu defino 3 atividades importantes no dia para eu poder executar. Eu considero que se eu executo simplesmente essas 3 atividades no meu dia, eu fui produtivo. É algo que eu coloco na minha cabeça, eu preciso executar essas 3 atividades. Não mais e não menos do que isso. São 3 atividades importantes. Por exemplo, no meu caso, quais são as atividades importantes? Eu preciso escrever os e-mails para o tal webinário, eu preciso conferir a página tal, eu preciso fazer anúncios, por exemplo, tá? Então, se eu fizer essas 3 atividades, beleza, eu fui produtivo. Então, o primeiro passo é você ter clareza do que você precisa executar no seu dia. Caso contrário, você vai ficar super perdidão, você não vai saber necessariamente o que você deve fazer para poder trabalhar. É muito comum as pessoas, quando trabalham em casa, chegar nesse estado de, beleza, eu vou trabalhar, mas o que é que eu tenho que fazer mesmo? Acho que eu preciso abrir um e-mail. Eu abro o e-mail, aí tem lá um e-mail de alguma coisa curiosa, a pessoa clica, vai assistir aquele negócio e no final acaba não sendo produtiva, não executando de verdade aquelas coisas que precisam fazer. Então o primeiro passo que você precisa é ter clareza do que você realmente precisa fazer no seu dia. Beleza? E é muito importante que você siga esses passos dessas 3 atividades, porque você fazer muitas atividades, dificilmente você vai conseguir executar tudo. E você não conseguir executar todas as metas que você estipula para um dia é extremamente desestimulante. 3 é mais do que o suficiente para você poder conseguir. E algumas atividades vão ser tão desafiadoras que 3 vão até parecer muito, mas ao você concluir aquelas 3, você vai ter uma sensação de alta produtividade. E o engraçado é que acaba sendo uma bola de neve, porque você executa aquelas 3 e você tá livrão, né? Porque você já executou aquilo que você precisava fazer. Mas a sua mente, ela tá naquele negócio, caramba, tô produtivo, eu vou produzir mais. E você acaba produzindo cada vez mais. Ligado a isso, é muito importante algo que eu chamo de hierarquia de atividades, que é basicamente aquilo que eu falei. Existem atividades que são mais, outras que são menos importantes. E essa importância normalmente é ligada a o quão urgente ela é para poder ser executada. Se ela não é muito urgente, deixa ela para depois, normal. Se ela é mais urgente, executa. Porque senão você vai acabar caindo no estresse não proposital, que é aquilo de você precisar fazer algo muito rápido, simplesmente porque o tempo que você tem para poder entregar aquilo está acabando. Segundo passo, ao definir os serviços que você vai fazer, as atividades que você vai fazer, essas 3 atividades, é importante você utilizar aquela técnica que eu falei, que é a tal do estresse, né? É você definir que horas você vai começar e que horas você vai terminar cada atividade. Porque senão você pode acabar passando o dia inteiro para poder fazer a primeira. E obviamente as outras 2 você não vai
conseguir executar. É muito importante isso porque vai fazer com que você estipule realmente um tempo ali para poder executar cada uma daquelas atividades. E algo que muita gente utiliza também é algo que muitas pessoas chamam até de o biscoitinho, né? Que é você se dar um biscoito quando você executar cada uma dessas atividades. Biscoito nada mais é do que a recompensa, que é o que normalmente as pessoas fazem quando vão treinar um cachorro. O cachorro faz aquela atividade, dá um biscoitinho para ele. Exatamente, faça isso com você, a sua recompensa. Sua recompensa pode ser qualquer coisa. Algo que normalmente eu faço é o seguinte: sempre quando eu concluo atividade importante, tem uma música específica que eu ouço e normalmente eu vou jogar um pouquinho ou então passear um pouco no Instagram. É o que normalmente eu executo para poder realmente me trazer a recompensa por ter executado aquelas atividades. Outra coisa muito importante é você definir o horário que você vai começar e o horário que você vai concluir o seu trabalho. Caso contrário, você pode passar o dia todo trabalhando e não necessariamente você vai estar sendo produtivo, simplesmente vai estar fazendo tarefas e sempre vai estar com a sensação de que está faltando algo para poder fazer. E isso é não ser produtivo. Por isso que eu gosto muito de estipular essas 3 atividades, porque me deixa com clareza de que eu precisava executar elas, eu executei elas, significa que após eu terminar, eu posso relaxar, porque o que eu tenho para poder fazer, eu faço amanhã. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou mesmo, deixa o seu like. Caso você não tenha gostado, deixa aí seu dislike. E não esqueça de se inscrever também no canal para poder assistir mais vídeos como esse, onde eu ensino formas práticas para você poder viver do marketing digital através da prestação de serviços online ou então sendo um pouco mais produtivo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela.